criança que vem de orfanato, ou criança que foi adotada. Aquela criança tem um índice muito grande de espírito de rejeição trabalhando na mente dela. A ver, não possui ela, mas trabalha na mente. A tua mãe não te quis, o teu pai não te quis, ninguém quer você. Então aquela criança automaticamente ela é ignorante, ela é rebelde. Ó, meu relógio já tocou aqui para mim orar. Então é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que você precisa orar em cima da rejeição naquela criança. Então eu rejeito no nome de Jesus toda rejeição, todo espírito de mágoa, toda angústia, em nome de Jesus. E aí você vai identificando e vai orando. Tu vai ver que aquela criança vai mudando automaticamente. Então, analise os traumas. A ver, aquela criança tem trauma de violência. Se ela já foi abusada, trabalha a oração em cima do abuso naquela criança. Então é isso que eu quero que você identifique. Por exemplo, a rejeição, já falei, como sofrimento, de abandono, de negligência dos pais, quando os pais rejeitaram aquela criança ou deram ela para qualquer outra pessoa. Imagina a cabeça da pessoa. Talvez alguém que está me assistindo ou que vai me assistir aqui já foi abandonado ou foi rejeitado. Está falando com alguém que na minha juventude eu ficava revoltado com a minha mãe e com meu pai, porque com 8 anos eles me mandaram para outro estado porque não queria me criar. Porque eu só vivia jogando bola. Porque eu só vivia jogando peteca, no Nordeste chama assim. Porque eu só vivia na rua brincando. Então a minha mãe entendeu que não dava para me cuidar daquele jeito. Então eu cresci ali, por que você me mandou para fora? Até que quando eu comecei a orar, a buscar a Deus, o Espírito Santo falou assim, tua mãe, ela não aprendeu o que você está aprendendo. A tua mãe, ela veio de uma família assim. Aí eu fiz um mapeamento no meu avô, vi que o meu avô era ignorante. Então a minha mãe herdou aquilo. Então eu fui trabalhar na minha mãe para trabalhar com os outros filhos. Hoje a minha mãe manda todo santo dia mensagem para todos os filhos. Sabe quanto é hoje? 12, mas era 14. E é isso que eu quero que você entenda. Então você precisa se curar para curar outras pessoas. Vamos lá. Abuso físico, abuso mental e abuso sexual. Então tudo isso, um abuso físico ou um abuso emocional, você é burro, você é feio, você é pobre, você é não sei o quê, e diversos adjetivos que eu poderia dar. E tudo isso cresce. Se você costuma falar esse tipo de palavra com seus filhos, não diga. Isso vai destruir os teus filhos. Deixa eu só ver. E sentindo o quê? Isso, você tem orado, Sabrina, mas agora você vai fazer uma oração específica. Você vai trabalhar, provavelmente, tu tem que fazer uma análise. Pede para o Espírito Santo te lembrar no período da gravidez, em algum momento na vida, se às vezes o pai, às vezes pelo fato da mãe ter sido abandonada pelo pai, ou divorciado, ou separado, tudo isso gera um sentimento de rejeição. Às vezes a mãe está ali, ela se sente, ele me abandonou, eu queria criar essa filha. Então tudo isso gera, às vezes um sentimento, uma palavra, tudo isso acontece. Então você vai fazer uma oração específica. Você vai abraçar com ela e vai dizer assim, eu rejeito todo espírito de rejeição, todo espírito de dúvida, e você vai falar para ela, minha filha, você é amada, eu te amo, você é especial para mim. Outra coisa que deixa, pega aí para tu anotar, pega aí. Negócio de pai ter preferência pro filho, tenha muito cuidado. Pastor, tem 2, tem 3, tem 10, tenha cuidado. Se der uma coisa para uma, se disser uma coisa para um, diga para todos. Porque se tem uma coisa que o diabo trabalha, é quando a mãe, fulano, você é o melhor, nota 10. Filho, o diabo trabalha quando o pai ou a mãe tem um preferencial. Ou quando o pai e a mãe faz comparação. Fulano, tu é mais inteligente do que o Beltrano, tu é o melhor. O diabo começa a trabalhar na mente dizendo, tá vendo? O Beltrano é melhor do que você. Tá vendo? O fulano é melhor. Lembra de Caim e Abel? Nenhuma oferta era melhor do que a outra. O negócio da oferta era a qualidade da oferta. Caim ofereceu o resto. Abel deu o melhor. Só que por que Abel matou Caim? Porque ele tinha dado os frutos de priori. E Deus atentou. No que Deus atentou para a oferta de Caim, lembrando que antes de Deus ofertar, de Deus atentar para a oferta, ele atenta para o coração do ofertante. Ok, vamos lá.
Segura, vem comigo. A gente falou, gente, depois quando acabar, quem não pegou do começo, pode começar a aula e assistir. Essa aula vai ficar gravada aí. Vamos lá? Vem comigo. A gente tá aqui na parte das causas, tá? Das causas, das prisões espirituais na vida da criança. Eu já falei da rejeição, eu já falei do abuso, eu já falei automaticamente aqui. Quando eu falei do abuso, eu falei do abuso físico, do abuso emocional e de abuso sexual. Quando a criança já foi abusada sexual, gente, os demônios trabalham na mente daquela criança de que a culpada é ela, de que ela é inútil, de que ela é incompetente, de que ela é nojenta, de que ela não merece ser perdoada. Vai trabalhar em tudo. Então você precisa compreender isso, tá bom? Então depois vocês voltam e perdem que essa aula aqui ainda tem mais aí, meu filho. Vem comigo aqui. E aí o que acontece? E automaticamente, às vezes também tem essas questões, que é um assunto muito polêmico, que às vezes tem essas cadeias hereditárias. Tem essa briga da cadeia hereditária, uns acreditam, outros não acreditam, mas quando você tem um filho que nasce com algum tipo de deficiência, algum tipo de doença, por exemplo, meu filho nasceu com intolerância a ovo e a leite. Eles fazem toda uma pesquisa. Do pai, da mãe, do filho. E aí ficou meio polêmico, porque nem eu nem a tia Bianca temos intolerância a nada. Então ficou toda... Você sabe que quando a criança nasce com TDAH, com TEA, quando a criança nasce com TOD, então eles fazem todo um mapeamento na família. Lembrando que Jesus curou meu filho do leite, agora estamos crendo só no milagre do ovo. Tá pegando? Eu creio. E a gente ensinou ele a orar para ele pedir o milagre, ele mesmo. Então é isso que eu quero que você entenda. Então os demônios, não é que o demônio pula pro seu filho. Não é que o demônio pula para aquela pessoa. Mas o demônio, se ele operava, por exemplo, o pai fica pedindo o filho para acender o cigarro. O que acontece? O filho vira fumador. O pai fica pedindo para o filho pegar o copo de bebida, a cerveja. Muitos talvez começaram a beber por causa disso. E começam a beber. Aí os pais começam a ter acesso a frequentar umbanda, quimbanda, terreiros de macumba, de feitiçaria. O que vai acontecer? Aqueles espíritos começam a acompanhar aquela pessoa. E ficam aquela criança. Então eles começam a esperar um momento. Aí eles começam a trabalhar com opressão. Sabe o que uma criança relatou para mim no sábado? Numa agenda? Ela disse que... Domingo, na outra agenda no domingo. Ela falou que o espírito maligno, no sábado, o espírito maligno sentava na cama com ela e deitava do lado dela. Eu perguntei, você quer me falar alguma coisa? Ela disse, sim, tio, tem uma pessoa que deita na cama comigo e senta comigo. Uma criança, é isso que eu quero que você entenda. Tu ainda vai ficar parado aí? Tu ainda vai ficar andando por cima da onda e não vai mergulhar? É isso que eu quero que você fique comigo nessa live. Gente, tá caindo, é isso que eu quero. Então vamos lá. Então não dá para destrinchar isso aqui porque é muito conteúdo. Então eu quero que você entenda e verifique a rejeição da criança para você identificar isso. Verifica a questão do abuso físico, do abuso emocional, porque às vezes tem a criança que se sente para baixo porque ela é muito julgada. Cada pessoa recebe a palavra de um jeito. Tem criança que diz que ela é feia, ela começa a rir. Tem criança que diz que ela é feia, ela fica para baixo. Então é isso que eu quero que você identifique. E também o abuso sexual. Identifique tudo isso para você poder trabalhar naquela área específica. Identificou que a criança foi abuso sexual? Trabalhe em cima disso. Identificou que a criança tem a baixa estima, que ela tudo que diz machuca ela, então trabalhe a autoestima dela. Então dê a ordem a esses espíritos específicos que trabalham nessa área. Então vamos lá. Como, por exemplo, essas questões hereditárias. Eu lembro da história de um testemunho de um livro, que um garoto, ele era filho de um cara que era do alto poder da magia negra. Quando o vô dele, antes do vô dele morrer, o vô dele tinha consagrado a ele, aos espíritos que estavam com ele. Aquele garoto estava indo para o hospital, aquele jovem indo para o hospital ver o vô dele. Quando o vô dele morreu no hospital, que ele estava no sinal de trânsito parado, eles viram uma energia grande chegando, entrando dentro do carro e se apossando dele. E depois de muitos anos que ele conseguiu se libertar disso. Pastor, não entendi. Às vezes uma opressão, tu pode olhar que às vezes aquela opressão que a opera na família, que é espírito de abuso, espírito de rejeição, espírito de violência, espírito de suicídio. A percepção que uma família, quando um pai ou uma mãe, alguém se suicida, a maioria vê alguém, vai sempre se suicidando. O irmão se suicidou, a tia se suicidou, a irmã se... Aquele espírito está operando naquela família. Pastor, na minha tem isso, então opera.